A essa altura a gente já viu vários cineastas revisitando as suas vidas a partir dessa abordagem semi-autobiográfica, né? E geralmente eles fazem isso não só para revisitar a infância, não só para trabalhar com esse elemento da memória deles, ou para fechar um ciclo da carreira, mas principalmente para mostrar como o amor deles pelo cinema e como as questões temáticas envoltas na vida deles influenciaram no resto de suas obras. Quer dizer, você tem exemplos bem didáticos disso, é o caso, por exemplo, do Kenneth Branagh com o Belfast, no ano retrasado, depois com o Armageddon Time, do James Gray, ambos medíocres, na minha opinião. Eu, inclusive, cheguei a comentar sobre o Belfast aqui no canal, comentei sobre o Armageddon Time em texto no Diário de Pernambuco e no Letterboxd, vou deixar os links aqui na descrição. E o caso dos Fabelmans, do Steven Spielberg, que tá estreando agora nos cinemas brasileiros, mas já estreou lá fora há muito tempo, né? Tá chegando bem atrasado. É um filme que, na minha opinião, não só traz de volta um elemento pessoal muito bonito e muito ingênuo de parte da filmografia do Spielberg, como também consegue ser, sem dúvida, um dos filmes muito interessantes dele desse século, que, na minha opinião, é um século bastante irregular para a obra dele. Não considero a obra-prima do Spielberg desse século, muito menos um dos 5, 6 melhores filmes dele, como muita gente vem mencionando, mas eu gostei bem do Fabelmans, vou explicar porquê daqui a pouquinho. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu vou lembrar a você que por acaso ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, curta também o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer, e lógico, deixe o sininho das notificações aí sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E como eu sempre falo, você pode me acompanhar tanto no Twitter, como eu tô sempre falando sobre cinema lá, eu tô sempre fazendo previsões, inclusive para a temporada de premiações lá, e comentários sobre lançamentos, e também no Letterboxd, em que eu tô sempre fazendo também comentários quando não dá tempo de gravar vídeos sobre os filmes aqui no canal. Como muita gente já sabe a essa altura, e quem não sabe possivelmente já imaginou, os Fabelmans do título são essa família aqui que é a versão espelhada da família do Spielberg. Lembrando que isso daqui é uma semi-autobiografia, portanto muita coisa aqui não é de verdade, né? Não é de fato a história dele. Nessa família então a gente acompanha o menino pequeno, o Sammy, que quando assiste ao maior espetáculo da Terra, um filme não muito bom, mas importante do começo dos anos 50, fica absolutamente apaixonado pelo cinema, apaixonado pelo poder das imagens, né? E começa muito incentivado pela mãe, que é interpretada pela Michelle Williams, a se debruçar sobre essa arte de filmar. Ele começa cada vez mais a fazer pequenos filmes caseiros com as irmãs, fazer brincadeiras, fazer pequenos truques, né, com a imagem, com a luz. Lógico que isso vai aflorar muito rapidamente na adolescência, né, em que o menino é interpretado por um ator muito bacana e muito pouco conhecido chamado Gabriel Labelle, aqui numa interpretação que certamente vai fazer com que todo mundo comece a prestar atenção nele, né? E é nesse momento também em que o pai, que é interpretado pelo Paul Dano, em mais uma interpretação sensacional, começa também a sufocar esse sonho dele, começa a querer que ele trate cada vez mais aquilo ali como hobby, que é a última coisa que ele quer tratar. Ele quer tratar aquilo como a paixão da vida dele, que é o que de fato é. O jovem Spielberg não vai desistir de ser cineasta nem tão cedo, embora nem ele mesmo saiba a dimensão que isso tem. É muito bonito no Fabelmans, eu adianto entre as muitas coisas bonitas que tem no filme, esse carinho que ele tem por essa fase da vida dele. Não é um filme que vai se expandir muito além disso, não é um filme que vai tentar dar conta da dimensão de um cineasta ou do poder que isso vai ter na descoberta de Hollywood, muito pelo contrário. Na verdade, sem spoilers, porque isso não é exatamente um grande spoiler, não é entregar um fator essencial do filme, porque isso é um elemento do projeto em si, né? O final do The Fabelmans, ou pelo menos o ponto de chegada dele, é muito anterior ao Spielberg virar o Spielberg, muito anterior. Então só isso eu já acho muito bonito, porque acaba sendo um projeto muito universal na maneira como ele lida com os sonhos. Quer dizer, se você, em outras palavras, não faz ideia de que esse filme é sobre a vida do diretor, né? Se você não faz ideia que isso é uma semi-autobiografia, é um filme que vai funcionar perfeitamente para você. O Spielberg sempre dominou, né? Isso é o que fez dele o gênio e o rei de Hollywood, o rei da bilheteria, pelo menos durante um período no cinema, né? Não agora exatamente, mas é esse elemento universal, é esse carinho que ele tem pelos personagens, é essa maneira de abraçar realmente o público nos projetos, mesmo quando eles tratam de uma situação específica, que fazem dele esse grande cineasta, esse grande contador de histórias. E esse filme aqui particularmente demonstra bem isso, porque é um filme de 2 horas e meia. Então, assim, você fazer um drama de 2 horas e meia, né, em que, claro, muita coisa acontece, muitas histórias, muitas tramas, muitas subtramas envolvendo esses personagens, que numa hora tem que se mudar, e aí você tem o conflito de cada um lidando com aquilo tudo. Claro, muita coisa acontece,
mas ele tem um ritmo deliberado, ele não tem um ritmo veloz, ele não tem um ritmo ultra dinâmico, e ainda assim, em momento algum ele fica maçante, em momento algum ele fica lento, em momento nenhum ele fica desinteressante. Todas as tramas e subtramas do filme são interessantes, e ele tem aquele jeito bem especial de lidar com o senso de humor, de um jeito que nem fica boboca e nem fica espertinho, muito pelo contrário, é um senso de humor ingênuo que remete a um Spielberg de muitos anos atrás, o que eu achei bacana também. Ele não tem aqueles arroubos estilísticos de um filme como Amor Sublime Amor, que eu acho brilhante, eu acho o melhor filme dele, talvez, desse século XXI, mas também não é um filme sutil, ele é sim um trabalho exuberante, é um trabalho que tem imagens muito marcantes e, claro, uma fotografia, mais uma vez, em película, assinada pelo sensacional, pelo grande colaborador de longa data dele, o Janusz Kaminski, né? Eu acho muito sensível, inclusive, a maneira como o Spielberg lida com o drama do menino com a mãe dele, né, do Sammy com a personagem da Michelle Williams, e eu gosto que o filme sempre ameaça ficar mais dramático naquilo, mas nunca, de fato, mete os pés no melodrama ou naquele dramalhão pesado. Não, ele mantém sempre uma linearidade dramática, uma linearidade de tom que impede a coisa, inclusive, de ficar mais forte. Por isso que é um filme que, apesar de eu ter gostado bem, em momento nenhum eu senti aquele arrobo emocional, em momento nenhum eu senti aquele impacto todo, porque eu acho que o filme está sempre ali num limite muito comportado e muito funcional entre esse elemento mais cômico, mais sonhador, né, e mais ingênuo do filme, e esse elemento mais dramático que pesa sobre a vida desses personagens. Sobretudo na personagem da Michelle Williams, que tem um passado muito de sonhos reprimidos, né, que ela está transpondo ali para o filho. E eu acho que o filme lida muito mais com essas questões de uma forma lírica, poética e sensível do que propriamente inspirada e original. Talvez isso tenha acontecido comigo particularmente porque eu vou confessar que eu não tenho tanta paciência para a quantidade de frases de efeito bonitinhas que absolutamente todos os personagens têm na ponta da língua nesse filme. Então, assim, até o menino que faz bullying lá tem uma frase de efeito legal no final, sabe? Com relação ao cinema e à realidade e tal. Então é um filme que tem 4 ou 5 insights diferentes com relação a essa questão do cinema e da realidade, do registro da realidade, de como a maneira como você filma ou a maneira como você vê filmado vai alterar a sua perspectiva sobre aquele mundo. Eu acho muito bonita visualmente e tematicamente a forma como o Spielberg perpassa pela vida dele, perpassa pela infância dele, a partir dessa questão da linguagem do cinema, né? A partir desse olhar cinematográfico. E eu acho que o trabalho com a película, o trabalho visual, né? Esses flares, essas luzes, por exemplo, a cena que ela tá dançando, que a Michelle Williams está dançando na frente de um carro. Eu acho que todo esse elemento lírico, esse cuidado com a textura da imagem dá ao filme essa beleza, essa contemplação, mas tudo isso também, no fim das contas, fica preso a um molde de beleza e de delicadeza, principalmente no comecinho e no final, que tem momentinhos fofos meio empurrados a fórceps, do tipo, o cinema são sonhos que a gente nunca esquece, você tem que seguir o que o seu coração manda, e tarará, tarará. Claro que o Spielberg faz com que os atores falem essas frases de uma forma muito genuína, muito autêntica, muito emotiva, e dependendo do seu ânimo com esse tipo de coisa, você pode ou não se incomodar com isso. Eu sei que a maioria das pessoas não se incomodou, mas eu fiquei com um rancinho desse tipo de coisa. Um rancinho que foi completamente diluído, por exemplo, na cena final. O filme tem uma passagem com o Lynch interpretando o John Ford que é absolutamente incrível, não só por eles serem antônimos, né, como diretores, igualmente geniais, mas muito, muito diferentes. Isso é uma ironia que é legal, mas também pela maneira como o filme trabalha com a metalinguagem no último take. É uma sacada que tem aquela beleza, aquele humor que resume bem o espírito do Spielberg. Assim, eu gosto muito disso, porque não é uma sacada simplesmente para piscar para você. É uma movimentação de câmera simples que sozinha inclui uma série de ideias super complexas sobre a maneira que o personagem a partir dali, ou o Spielberg a partir dali passou a encarar um horizonte novo, sobre a maneira como o personagem passou a de fato se estabelecer como cineasta. Então é por isso que eu acho que o ponto de chegada do filme é muito bonito. E é principalmente um filme sobre a beleza de filmar e de assistir. E sendo o Spielberg a pessoa que está filmando e assistindo aqui, é sempre ou quase sempre um deleite.